Olá a todos, bom, sejam muito bem-vindos. A gente está nessa gravação aqui do nosso podcast do Health Talks by Sandbox. E a ideia é a gente falar aqui de um tema bem polêmico, né? Então a gente pensou com bastante carinho como que a gente vai fazer essa relação, né? Operadora versus a indústria farmacêutica. Quais são esses desafios e as visões que a gente tem dos dois lados? E acho que é importante já a gente colocar aqui, se o teu objetivo é entender como é o procedimento ou o rito de incorporação, esse não é o momento e não é o lugar que a gente vai falar disso. A gente vai falar muito de qual é a estratégia de go-to-market, qual é a sua atuação, né, com relação à equipe de acesso, né, e estrategicamente como o acesso tem que ser trabalhado. A gente vai falar um pouco de dossiê robusto, como que a gente consegue criar esses dossiês para que eles sejam bem entendidos pela ANS, né, e pelos stakeholders. E também a gente vai falar aqui numa visão muito de como que os dados vão incorporar, né, e essas informações em saúde vão incorporar a tua estratégia de negócio. Já passou aquele momento, né, que frequência, sequência era o que tinha de mais importante na indústria farmacêutica. Então a gente vai ter aqui um pessoal também que já viveu já esse ambiente, né, e que sabe o quanto era importante, né? Não estou dizendo que sequência e frequência não é importante, mas isso mudou. Mudou e eu vou dizer que faz uns 10 anos que essa mudança aconteceu. Mas o mais legal estou aqui com uma turma muito boa. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Risso, sou o head aqui de Life Science da Sandbox. Trabalhei na indústria pelos últimos 15 anos aí em diferentes posições, novos negócios, marketing, já fiz um pouco de tudo, desenvolvendo acesso, e a gente vai falar sobre essas estratégias hoje. Também a gente tem aqui com a gente o Ricardo Ramos, o Dr. Ricardo Ramos está aqui com a gente, ele é o nosso CEO aqui na Sandbox, e ele vai trazer uma perspectiva bem interessante de saúde suplementar e a sua visão médica. Então ele é médico cirurgião, mais de 25 anos de experiência aqui no setor, já ocupou diversas posições também de liderança, como empreendedor, na Funcional, na Qualicorp, DASA e finalmente aqui com a gente. Boa. Temos o Leonardo Fernandes aqui também, ele é sócio fundador da Tech Value, que é uma consultoria especializada em mercado privado com mais de 8 anos, tem uma vasta experiência na indústria farmacêutica em diferentes posições, puxou pasta há muito tempo, né, Léo? Então já viveu esse momento. E vai ter a sua visão de como que estruturar esse plano estratégico e o que os clientes têm mostrado nesse grande histórico que ele já tem, já atuando do outro lado do balcão. E por último, mas não menos importante, nosso Harvard Boy aqui está com a gente, Dr. Alexandre Silva, que é médico de formação, intensivista, grande experiência em saúde suplementar, mais de 15 anos em gestão estratégica de dados. Então, é meu apoio para todos os momentos que eu não sei o que responder, ele responde, então é muito bom poder trabalhar com ele. Então, é diretor médico científico aqui da Sandbox, pós-graduado em gestão de saúde e inteligência artificial pela FGV, e está agora, nesse momento, aí fazendo uma especialização lá em Harvard em liderança global em saúde. Bom, e acho que o contexto dessa fala é o desafio da indústria, das operadoras versus a indústria. Por quê? Porque o ano passado a ANS aprovou 35 novas tecnologias, né? Então, é um momento histórico, então, com o novo processo, que inclusive a gente vai falar um pouco desse rito, né, e essa mudança, mas teve muito produto oncológico, leucemia, osteoporose e opções terapêuticas para psoríase, asma, teste avançado para tuberculose. Isso muda muito o contexto. E quando a gente olha para os números, a gente vê que as operadoras estão num cenário sem crescimento da base de beneficiários, né? Com expansão de volume de coberturas dessas novas tecnologias e procedimentos, cada vez mais as perspectivas de tratamentos e melhores soluções para o paciente, então isso é muito bom da perspectiva do paciente, mas gera uma camada de pressão aqui adicional operacional para as operadoras, né? Que inclusive estão com um déficit operacional aqui. Enquanto o cenário geral é positivo, né, quando a gente olha com as reservas financeiras, mas é basicamente uma questão de juros altos que a gente está vivendo da economia. E aí, acho que aqui para a gente fazer um gancho aqui primeiro, começando com o Ricardo, além desse ponto, que outros desafios que você vê que as operadoras estão vivendo
e que a gente deve ser considerado para a adoção de novas tecnologias e procedimentos. Não, legal isso. Eu acho que, primeiro, acho que a história do acesso no Brasil da indústria farmacêutica tem, talvez o Léo aí saiba mais do que eu da data exata, mas tem pelo menos uns 15 anos que de fato isso é encarado como uma área a ser desenvolvida aqui no Brasil. Só que muita coisa mudou nos últimos 15 anos, né? Então, para eu não ficar aqui me estendendo os 15 anos, mas vamos pegar aqui da pandemia para cá, ou logo pós-pandemia em diante, as operadoras, elas nunca mais, ou ainda não conseguiram se estruturar financeiramente em termos de, como você falou, das despesas operacionais, sinistro, e as suas receitas, né? Que são os prêmios, ou que elas recebem, a contrapartida, né? De contraprestação. Então, esse desbalanço que vem acontecendo, ele vem acontecendo por alguns fatores, seja a demografia, né? A gente está vivendo mais tempo, as doenças crônicas elas se instalam quanto maior a idade, então isso per si, né, naturalmente acaba botando uma pressão maior. Eu acho que tem uma característica também mundial de um investimento da indústria em medicamentos de maior valor agregado, porque na verdade a época de a gente dar só um anti-inflamatório acabou, nós estamos cada vez mais buscando soluções para problemas que realmente existem na humanidade, e isso é muito positivo. Especificamente aqui do Brasil, a gente ainda tem uma agência reguladora bastante atuante, usar uma palavra neutra, e que defende bastante o usuário final, por exemplo, abrindo mão de um teto de terapias para determinadas condições. Recentemente passou, não é nem na ANS, né, não foi nem na ANS, foi no Congresso, que se você tiver um medicamento, uma nova tecnologia aprovada na Conitec, ela automaticamente faz parte do rol depois de 60 dias. Então, uma série de mecanismos regulatórios que estão botando, como se colocou, a operadora sob pressão. Tá? Então, é um contexto do lado da operadora sem precedentes. E aí, lógico, a gente tem ali 25% de todo o sinistro, de toda a despesa assistencial hoje, caracterizada como ineficiência, no sentido de que é fraude ou inadequação. Tem um volume de dinheiro muito grande. Quem hoje usa um plano de saúde e tenta o reembolso sabe a dificuldade que tem sido fazer o reembolso, não à toa, porque realmente o pessoal está enxugando as gorduras que existem. Enfim, então o contexto ele não é um contexto favorável. Posto isso, a verdade é que a população continua envelhecendo, as regulamentações continuam aparecendo e as novas drogas, cada vez mais caras, elas estão aí na mesa para serem usadas. Então, eu acho que a gente está chegando a um ponto, e aí não é só no Brasil, é mundialmente, onde a sociedade vai ter que tomar algumas decisões. Porque as pessoas estão sofrendo cada vez menos com esses novos medicamentos, mas existe uma reticência de quem tem que pagar por isso, porque é limitado, o dinheiro é finito. Então, a gente, enquanto sociedade, vai ter um budget, no caso do Brasil, de serviço público, que até que ponto a gente quer levar isso adiante, e pode, e aguenta, até que ponto não. E a mesma coisa vai passar no setor de saúde suplementar, né, o privado aqui no Brasil. Então, basicamente é isso. Você pegar um medicamento aí, recente que foi aprovado e que custa algo em torno de 10, 12 milhões de reais, e você pega uma operadora de pequeno médio porte, cara, 2 casos quebram uma operadora. Então, e aí, né? Como é que a gente vai lidar com tudo isso? E aí entram formas de você entender como que o medicamento ele tem impacto positivo. E aí a gente fala de modelos de remuneração. A gente entra em outro capítulo da história, que é como é que então eu pago esse medicamento, já que eu preciso ter certeza que eu estou pagando uma coisa que pelo menos vai dar o resultado que eu estou esperando, que é o value-based payment, né? Então aí a gente entra em outro capítulo, mas eu acho que de maneira geral, assim, para a gente startar a nossa conversa, o contexto. Você começou animado o podcast, mas eu tenho que baixar um pouco para essa situação um pouco mais, que é o momento, e esse é o desafio, a gente está aqui por causa disso, porque se fosse fácil, sequer a gente precisava estar discutindo isso, né? Uhum. Então, eu acho que esse é o grande desafio do momento hoje, eu acho que como fazer as drogas, a inteligência artificial entrando para encurtar o tempo de descoberta, de análises clínicas, dos trials, isso tudo está claro. O que não está claro ainda é como é que é essa última mira do go-to-market. Está todo mundo tentando descobrir qual é o caminho, a forma de pagar e tudo mais. Então, é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? Sobre esse ponto que é crítico e é individual para cada praça. O que acontece nos Estados Unidos e na Europa
não se replica aqui e vice-versa. Então, e assim, a gente tem um bom conhecimento da saúde suplementar, a gente está tentando ajudar a indústria nesse sentido, e até a operadora, tá? Como é que encara tudo isso, né? Então, nós estamos aí no meio dessas duas. Até porque isso, nós temos mais de 70 operadoras como cliente. Então, a gente entende bem o que está doendo do outro lado, e por isso que eu estou acabando botando aqui na mesa esse lado, né? Então, acho que para largar, trazer, aterrissar a nossa conversa aqui, é isso. Bom, muito bom. Acho que agora também a ideia era ouvir aqui um pouco o Ale e o Léo também, aqui com complementos que vocês enxergam também nessa pressão das operadoras. Então, Léo, você quer começar, por favor? Eu acho que dessa abertura, né, e o que o Ricardo trouxe aqui, acho que o primeiro ponto para a gente avaliar e entender o que é que os dados podem apoiar, suportar e melhorar essa situação é a gente tirar o operadora versus indústria. Porque não é versus, não é contra. Né? Se um tem o produto de um lado e desenvolve, é o core, ele está ali para, né, no final das contas, ajudar o paciente, a operadora também quer ajudar o paciente, que é o cliente dela e as empresas, né, financiando isso. Então, acho que se trouxer todos para a mesa e buscar esse objetivo, e quando a gente fala na busca desses objetivos, o maior aliado são os dados. Né? A inteligência artificial é uma ferramenta para que a gente possa usar esses dados a nosso favor. Então, o cenário realmente é catastrófico. Né? Em 2024, 42% das operadoras tiveram prejuízo. Então, a gente tem ali uma infinidade de beneficiários, as empresas que financiam, porque mais de 80% dos contratos são corporativos. Como é que essa conta fecha? E aí, para a conta fechar, cada um também tem que tomar consciência de si. Qual é o meu papel nisso? Né? Como é que eu me cuido? Como é que eu vou buscar o melhor médico, o melhor tratamento? E a indústria tem que disponibilizar esse tratamento. Só que também não dá para desconsiderar, porque o Brasil é porta de entrada para o mercado América Latina. Somos 210 milhões de habitantes. Só que não dá para chegar, fazer cálculo de incidência e prevalência e achar que aqui é o mar azul. Até porque o mercado, se a gente for olhar, a gente tem de um lado o mercado público, e o medicamento pode ser o mais barato possível. R$1, o Ministério da Saúde não tem 210 milhões de reais para pagar um medicamento. E do outro, a gente tem 6 donos do mercado. Então, seguradoras, autogestões, cooperativas, medicina de grupo, filantrópica e as não reguladas. Qual é a melhor estratégia para cada uma delas? E como é que o meu medicamento porta e entra no planejamento estratégico dessas operadoras? Se a gente for olhar as Unimedes, né, unificando elas ali, são mais de 18 milhões de beneficiários e que agora estão todos ajudando a Nacional, porque ela não pode quebrar. 1 bi de aporte. Exato. Que vai durar quanto tempo? 3 meses? 3 meses não, mas eu não sei porque eu não peguei os detalhes, mas é isso. Daqui a 2 anos é mais 1 bi, provavelmente. Exato. Por quê? Porque cada um defendendo o seu. Então, se a gente sabe a jornada do paciente, se a gente sabe o impacto orçamentário, se aquele produto ele é custo efetivo, eu vou saber qual é o meu processo de lançamento, qual é o meu timing de entrada. Exato. Porque não adianta você pegar, desenvolver uma droga, pensar num material, vou mandar para o Brasil, porque entregar, né, para o General Manager aqui do Brasil, ó, toma aí o produto, a meta é X, faz acontecer e ignorar todos os fatores externos. Aí a conta não fecha. Então temos um caminho. Vamos discutir aqui hoje. Muito bom, muito bom. Ale, algo a incluir aí no teu contato diário com as operadoras e tudo mais, né? Porque tem muita troca aqui que a gente faz. Tem muita troca, isso. Tem alguns pontos que tanto o Ricardo e o Léo falaram que eu acho que são... Eu queria destacar alguns pontos, né? Então, você brincou aí da coisa de Harvard e tudo, e deu certo que na semana passada a gente discutiu muito política americana, né? Então, eu estava presencial lá, e uma coisa que o Ricardo mencionou, a dificuldade não é só aqui no Brasil, né? Então, cada país vive a sua dificuldade, mas quando a gente compara o nosso modelo de saúde privado, ele é muito parecido com o modelo americano, tá?
o americano é muito mais complexo, mas tem uma diferença que eu queria salientar aqui, que pega muito nas operadoras, né? Que é a agência regulatória, né? Que o Ricardo mencionou. Então, quando você fala do mercado americano, ele não tem a obrigação de incorporar um medicamento ou não dentro daquele plano específico. A variedade de planos lá é absurda, é super complexo e desafiador de você escolher um plano que seja adequado para você, para sua família. Isso tem uma série de razões históricas para que isso aconteça. Mas o ponto é que eles fazem uma avaliação financeira e falam, olha, este produto novo, esta tecnologia nova vai entrar e vai custar tanto, vai acrescentar tanto. Aqui as operadoras não têm esse poder de escolher o que vai e o que não vai. Eles são regulados pela agência. Então, eles recebem essa obrigação, né? E a parte de você financiar isso é que é o muito complicado, né? Porque a gente opera num modelo do passado no qual a gente trabalha muito com a parte de mutualismo e tem algumas previsões que não contemplam esses outliers, esses foras do padrão. Então, poxa, é excepcional, é excelente que a gente esteja num mundo onde a gente consegue, com inteligência artificial, desenvolver novas drogas, desenvolver novas terapias, onde a gente consegue tratar melhor os pacientes. Mas vem a pergunta, da onde a gente financia? E essa pergunta, ela dói muito para os americanos, que tem um PIB de 25, 26 trilhões de dólares, né? E eles gastam algo entre 18% a 20% do PIB em saúde. E isso dói muito, então as discussões lá estão muito pesadas. Até que ponto vai financiar, até que ponto não vai financiar, o governo vai entrar nessa parada, como que ele vai entrar, ele já assume um pedaço ali quando a população vai ficando mais velha. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem um PIB de 1,5, 1,6 trilhões e a gente gasta 9% com saúde global, pública mais privada. Ou seja, a gente não tem tanto dinheiro para investir em saúde. E aí a gente vai ter que fazer escolhas. E como que a gente lidera essas escolhas, como que a gente ajuda a fazer essas escolhas em prol do paciente. Então, acho que uma coisa muito legal que o Léo mencionou também é que a operadora e a indústria farmacêutica estão buscando o bem do paciente no final do dia, né? E quando você trata o paciente, quando você faz um diagnóstico precoce, quando você trata o paciente com mais eficiência, quando você tem uma droga ou um medicamento que cura ou que melhora a vida do paciente, isso acaba sendo mais custo efetivo. E aí a gente vai discutir aqui um pouco como que os dados nos ajudam a tomar essas decisões ou embasar essas decisões para a gente não ficar no achismo, né? E falar, não, eu quero vender, quero bater meta. Não, a gente tem que fazer coisas que são racionais e custo-efetivas, quer seja na saúde pública, quer seja na saúde privada. Não, nesse formato, se as pessoas continuarem entendendo que o modelo é empurrar o produto, ou tentar só vender, o volume, esse mundo ele não vai encaixar. Não vai encaixar. Ou a gente vai ter que falar de entrega de valor para sensibilizar e fazer sentido, ou eu não consigo ver essa cena acontecer. E é interessante porque a gente tem essa discussão aqui, Ricardo, e quando a gente olha lá para os professores, estão tendo a mesma discussão, gente. Ninguém sabe. Então, assim, é um caminho que está sendo criado nesse momento, né? Todo esse avanço tecnológico é maravilhoso, mas ele muda a forma como a gente tem se relacionado com o financiamento de saúde, por exemplo. Então, não é que 20% seja pouco ou muito, 20% do PIB seja pouco ou muito, mas em troca de que qualidade a gente tem isso? Enquanto sociedade, a gente está disposto a tirar dinheiro de segurança, educação e investir em saúde? Então, algumas pautas aqui são muito críticas e geram muito debate, né? Quando você traz isso, né, e se é para colocar todos em cima da mesa, porque somente um player é regulado? Porque a composição do mercado não é feita só de operadora. Sim. Mas ele é o único que é regulado. Então, se a gente tira aquela questão de um versus o outro, a partir do momento que eu penso numa droga, ela é custo-efetiva, ela tem resposta através de IA, ela tem antecipação de diagnóstico através de software. Software é pago?
ele está no rol, eu tenho como avaliar, aprovar e colocar isso à disposição. Então, se a gente tem um produto que ele é outlier e que ele vai dar um resultado outlier também, ele tem que ser tratado como um outlier. Então, aí precisamos criar novos caminhos. Como é que a gente cria isso? Então, só a partir do momento que a gente tem o dado e a informação. Mas aí tem que estar todo mundo na mesma mesa e predisposto para, né? E Léo, isso é um desafio não só para a nossa saúde privada, né? Porque o Brasil é um país muito interessante quando você fala de saúde, porque quando você olha o lado privado, ele se assemelha muito ao modelo americano. Quando você olha o lado público, ele se assemelha mais à Europa, a Canadá, né? Então, talvez a gente tenha aqui no país os dois modelos, no qual o modelo privado, a grande pergunta é o financiamento disso, o quanto vai custar e quem vai pagar essa conta. E o modelo público, a questão é acesso, né? Exato. Então, por exemplo, se você quer, se você precisa no Canadá fazer uma tomografia, cara, é o governo que regula quantas máquinas de tomografia tem no país. Então, assim, existe uma barreira de acesso, né? Então, essa discussão, quer dizer, a barreira de acesso, quem mora na Europa e Canadá, a principal dor que eles têm é essa regulação de acesso, né? Eles não conseguem marcar o especialista, ou não conseguem, não estou nem discutindo se esse é o caminho, tá? Mas a dificuldade de acesso é muito grande, enquanto no modelo privado a dificuldade é de financiamento. Então, deve ter aí no meio dos dois modelos, que são os que a gente conhece, alguma coisa intermediária, onde a gente possa deixar um pouquinho mais barato e dar mais pouquinho de acesso para as pessoas, né? É o que a gente está buscando, né? Exato. Ale, acho que tem uma característica que você trouxe no Canadá, especificamente, que é o que leva, eu acho que é um gap de judicialização aqui no Brasil, que é o seguinte: a Anvisa de lá, ela está conectada ao Ministério da Saúde, então só entra uma nova tecnologia se ela for ser disponível para o serviço público. Senão ela não entra, ela é barrada ali antes. No nosso caso, nós temos a Anvisa e a ANS. Então, a Anvisa libera a entrada no país, só que a ANS ainda não colocou para rodar, ou o próprio Conitec não aprovou. E a gente fica numa situação que a judicialização fica um limbo, e a judicialização aparece como um player, que a gente não falou ainda, mas é um player que está na mesa. Tem sido acionado, né? Só cresce. Só cresce. E é exatamente por essa característica bem distinta. Então, realmente, o Brasil é um bicho diferente nesse zoológico. Ele é um modelo hospitalocêntrico, no modelo americano, né, de formação, e ao mesmo tempo um modelo voltado à atenção primária à saúde, UBS e tal, que é o modelo europeu. E a gente tem os dois mundos aqui, né? Enfim, é um baita desafio. Mas acho que esse gap entre os dois é o que mais, pra gente aqui, mais pega. Acho que só para dar luz a um pouco dessa história de judicialização, eu lembro de ter ouvido num congresso ano passado, de que a judicialização estava afetando o governo de Minas Gerais, e em 1 bi praticamente já era a conta já que ele tinha para financiar a judicialização. E a gente vê, né, na própria Abrange que o Ale teve lá, e essa discussão tá ganhando corpo e tomando um rumo muito grande, que não é um bom caminho, né? Que não é um bom caminho. Então, acho que estreitar e diminuir esse limbo vai ser importante. Não é um bom caminho, porque mesmo para quem vende nessa condição, tem um grau de imprevisibilidade muito grande, porque pode mudar a orientação global ali, enfim. Para quem paga, é ruim para todo mundo, né? A hora que você arruma a casa e a gente vai pagar dessa maneira, porque funciona assim, e vai ser, por exemplo, o pagamento por valor, e vamos esperar o resultado, e dar uma entrada, e vai pagar, tem vários formatos. Eu acho que esse é o melhor modelo. Eu acho que em algum momento já tem algumas iniciativas, mas é engraçado, né? O Léo, você circula bastante aí, assim, o que eu vejo tem muita iniciativa. Aí você pergunta, então, me mostra aqui, me dá a conta aqui, quem tá fazendo a conta? Cara, as pessoas somem. Não aparece, não, na verdade, estamos pensando em fazer. Cara, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Quando entra nessa parte do como, é onde desaparece. As pessoas... Porque você vê, quando a gente começa a falar de Value-Based Healthcare, enche auditório, o conceito é lindo, AAA, livros, palestras. Tá bom, vamos pôr na prática? Vamos executar? Porque se a gente tem uma Anvisa que está lá avaliando qual o produto que pode ser liberado,
e ele já conversa com a ANS. A partir do momento que você liberar, eu sei aonde que eu vou direcionar, porque já está conversado com as seis modalidades, né, que atendem às vidas. Sim. Inclusive, já vai poder direcionar, porque já sabem quantos pacientes existem para aquilo lá. Seria um caminho só. E a informação permeando de ponta a ponta. Quando você entra com um processo de judicialização, o que é esse ato? Não está no meu planejamento, não sei de onde surgiu e sou forçado a. Imprevisibilidade, né, Léo? Acho que é o grande ponto. E o Risso mencionou o congresso da Abrange, que a gente estava, cara, impressionante. A primeira fileira ali estava quase todo o STF no congresso da Abrange, para você ver Surreal. a importância que isso tem. Então tinha 3 ou 4 ministros do STF no congresso da Abrange. E eles trouxeram alguns números, cara, que todo mundo na plateia ficou muito assustado. Então, se você pegar hoje, o congresso foi no finalzinho do ano passado, os números não devem ter mudado tanto, mas existem cerca de 800 mil liminares para que o Supremo decida, ou seja, você está tirando também a coisa técnica, né? O cara ele tem uma formação para ser juiz, ele não tem uma formação técnica de saúde para entender se aquela medicação tem a evidência necessária e suficiente para tratar aquele caso. Então você está tirando do quesito técnico, né, e está colocando no quesito judicial. Então você vê 800 mil ações, sendo que metade disso, praticamente, 400 mil, aconteceram no ano de 2024. Nossa. Então, assim, o crescimento está exageradamente grande. E um dado que eles trouxeram, se não me engano, foi até o Gilmar Mendes que mencionou, de todas as demandas que chegam, cerca de 80% das demandas são aprovadas. Então, assim, não é nem uma questão de crítica ao judiciário, não, mas a ótica que eles têm não é uma ótica de saúde populacional. Poxa, a partir do momento que eu liberei uma droga que custa 10 milhões ou 3 milhões, quantas pessoas vão estar desassistidas para tratamento de coisas básicas? Então, não estou dizendo que não tem que liberar, tá? Eu acho que tem que liberar sim, mas tem que ser baseado não num quesito judicial, tem que ser liberado num quesito técnico. Né? E esse quesito técnico vem para a gente, o acompanhamento disso, através dos dados e através de dados de vida real. O tal do real world data, né, que a gente sempre fala, né, Risso? Uhum. Então, assim, que evidência que a gente tem, tanto de clinical trials, de trabalhos, de ensaios clínicos, quanto de dados de vida real que aquela medicação, de fato, ajudou a aumentar a expectativa de vida do paciente ou a qualidade de vida dele, né? A gente está deixando para o juiz decidir uma coisa que não é muito da competência dele, né? Cara, você botou um ponto aí que pode ser um divisor de águas, assim, do entendimento, né? Que é gestão de saúde populacional, você encarar isso de uma maneira diferente, de maneira coletiva e ver só individualmente, você de fato perde o contexto. E talvez essa seja a saída, tá? Talvez essa seja a saída, de a gente ter um approach tanto da indústria quanto da operadora, de entender que existe uma população, como você colocou, Léo, ali, são os clientes, são os beneficiários, são os clientes finais de todo mundo. Mas como é que eu olho essa cadeia, a população inteira, coletivamente? Então, se as autogestões, a maioria são de pequeno e médio porte, né, disparado, se elas se juntam e se entendem enquanto coletivo, cara, a gente consegue ter uma boa ideia do que tem ali em termos de doenças raras, de tratamentos de alta complexidade, de maior valor agregado. As seguradoras são um número muito menor, mas mais vidas, então você junta ali 2, 3, você já tem uma visão mais ampla também, abrange. Então, as autarquias, né, que não são reguladas, como você colocou, cara, são dezenas de milhões de vidas aí que estão... 5,5 milhões, 16 instituições hoje, aproximadamente. Eu achei que fosse um pouco mais. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade de trazer e botar na mesa uma visão populacional. Porque se a gente não olhar o todo e ficar resolvendo individualmente, ótimo, mas o outro lado que você não está vendo vai estourar amanhã. Eu acho que é um pouco do que você está falando, né? E, cara, eu acho que essa é a grande sacada, a gente conseguir olhar o todo e parar de olhar o individual. E a indústria, se conseguir ajudar o setor a dar essa lupa, botar esse óculos, talvez também no médio prazo
se dê bem. Muito bom. É interessante ouvindo vocês falando, porque eu começo as dores dos meus clientes começam a vir aqui à tona, né? Porque ele pensa no produto que ele vai trazer para o cenário de saúde brasileiro e tem um mercado privado ali, como você bem trouxe, 9% do PIB, 56%, né, refere-se ao mercado privado, o restante está no público, o público com as linhas de financiamento muito bem definidas, e o privado é aquela guerra. Então, se a gente for avaliar esse mercado, o que a ANS ela anuncia? Né? Chegamos aí a 51 milhões de vínculos, não são beneficiários. Se a gente for contar vida única, esse número é muito menor. Então, se a gente tem esse número de vidas sendo muito menor, o ticket, consequentemente, é muito maior do que o que é pago. Então, se a gente faz um cruzamento com a judicialização e trata o indivíduo, a gente perde o contexto do todo. Uhum. Eu tenho um produto para qual tamanho de grupo populacional? Porque é isso que tem que ser avaliado. Quando a gente pensa nas características de medicamento, tem uma estrutura melhor. E quando a gente vem para materiais? Que aí hoje o mercado está acostumado com um parafuso 4,5 polegadas. Aí amanhã chega um parafuso de 4,8 polegadas banhado a prata. Eu vou fazer a mesma coisa ou não? Porque quem mais entende daquele parafuso e como utiliza não tem poder nenhum de dizer se pode pagar ou não pode pagar. Ele pode falar se tem indicação técnica ou não, que é o medicão lá na ponta. Exato. Né? Então, você vê que essas variáveis da informação, aonde que ele entra, qual é o grupo, como é que impacta, qual é o impacto orçamentário para aquelas modalidades de operadora que hoje existem e nos seus diversos tamanhos. Então, como é que eu uso isso dessa forma? Porque nem a classificação, a descrição do próprio produto dentro das tabelas, ela permite com que aquele tomador de decisão tenha todas as informações e homologue ali como um equipamento, como um material a ser pago para aquelas indicações. E aí você vê que o processo ele fica quebrado. Sim. Boa. Muito bom. Bom, essa sessão de aquecimento foi ótima aqui. Acho que o que é legal é a gente já desconstruir, inclusive, o nosso tema de operadora versus indústria e dizer que, na realidade, isso tem que ser um movimento conjunto. Tem que ter participação, e não só da operadora com a indústria, mas também com outros players no mercado, porque tem um monte de gente aqui influenciando também esse ambiente de saúde privada. Mas vamos aqui mudar de marcha, então. Acho que é interessante a gente falar essa questão de go-to-market, e o Léo já começou a trazer algumas visões aqui, mas acho que o gatilho aqui é, com essa mudança de modelo, né, que a gente viveu aí nos últimos 10, 15 anos, das Big Pharma saindo do modelo de retail, vindo para movimento de especialidade, a gente vê como as áreas de acesso ganharam corpo, né, então praticamente não existiam, né, e se tornaram super relevantes. O que você considera que é aqui crucial para a indústria farmacêutica e de life science, Léo, para desenvolver um modelo de go-to-market que seja efetivo? Efetivo é entender o mercado aonde ele está entrando, né? Porque se a gente for avaliar a indústria, inclusive da nossa época, e como todo executivo, ele tem que olhar qual é o ROI, qual é o investimento que ele está fazendo para o retorno que ele vai ter ali. Então, a gente pega as posições que existiam antigamente, que hoje adotaram, né? Acesso ao mercado privado, acesso ao mercado público. Tem indústrias que, para dizer que tem acesso, ainda coloca a mesma pessoa para fazer os dois mercados. Cara, isso é absurdo, porque são estratégias diferentes, modelos de pensar completamente diferentes, times e retorno de informação, de investimento. Então, se você sai de um modelo primary care e vem para o specialty, né, se a gente for pensar em doenças raras, tem uma estratégia a ser construída. Então, é a estratégia de entrada no cenário de saúde brasileiro. Dentro do cenário de saúde brasileiro, como é que eu vou ramificar isso para seguradoras, cooperativas, autogestões? Por quê? Vou pegar aqui autogestão. Né?
sem fins lucrativos. Ele quer dar melhor qualidade assistencial aos beneficiários, que é completamente diferente da forma de pensar de uma seguradora. Capital aberto, índice de lucro altíssimos, né, acionistas ali. Tentativa, no caso, Tentativa. né? Que é questão Mas tem a busca, né? Se tem a busca, você tem a cultura. Se tem a cultura, Perfeito. você tem a cobrança. E aí, se tem a cobrança, na hora que a indústria senta do outro lado da mesa... Medo. Conversa... Hoje tem medo. Esse é o ponto. Hoje tem um medo. Né? Então, se você não tem a informação para poder construir o teu melhor plano estratégico de entrada nesse cenário, não adianta você ter o melhor produto do mundo. Ele faz sentido? 90% dos clientes que chegaram na TecValue, eles sempre pedem, quero Bradesco e Sul América. Gente, se a gente juntar hoje Bradesco e Sul América, estamos falando de aproximadamente 7 milhões de beneficiários. Pô, são 51, por que você quer as 7 milhões mais difíceis? E que não vão ser o início na maior parte das vezes, né? Não é. Porque é exatamente isso. Quando a gente vê toda a parte de investimento lá da indústria, né, para lançar um novo produto, só em 2023 a indústria gastou 300 bilhões de dólares em novos medicamentos. E a gente sabe que isso vai continuar sendo um movimento crescente, porque é como a indústria, principalmente as grandes multinacionais, trabalham desenvolvendo novas tecnologias. E aí todas elas não tem nenhum antibiótico lá, né? Não tem nenhum novo antihipertensivo. Então não existem essas tecnologias, mas o que tem de tratamento de oncologia refratário ou de novas opções de doenças raras, as terapias novas genéticas também. Então tudo isso a gente vê que corrobora para o cenário de pressão que a gente falou antes. E uma outra perspectiva aqui é não só o investimento da indústria em P&D, mas a indústria também quanto ela gasta no lançamento. Perfeito. E que às vezes a gente vê, né, as iniciativas de marketing, de desenvolvimento junto com os clientes. Putz, isso toma um budget considerável, né? Então a gente vê alguns números aqui, as indústrias gastam milhões de dólares nos primeiros 5 anos de lançamento de uma nova droga. E às vezes estão gastando errado, né? Sim. Acho que estão gastando errado, estão gastando, acho que fazendo mais do mesmo, né? Então não trazendo inovação de fato. E aí isso complica, acho que ainda mais essa conversa com a operadora, que vê um gasto gigantesco do outro lado com coisas que ela considera talvez ineficiente ou não, né? Não conhece o modelo completo. Mas, por outro lado, também ela só se sente acuada, né, pela pressão que tem. Então, como que a gente estreita esse caminho? É difícil de a gente dar uma solução efetiva, mas como que a gente dá o primeiro passo aqui, Léo? Então, essa analogia de trazer todos para a mesa, ela simboliza bem isso. Uma das principais mudanças que nós trouxemos para o mercado é nesse processo de lançamento não ir apenas no lado do prestador, no médico, no hospital. Óbvio que ele é um player importante. Mas do outro lado, quem vai pagar essa conta, quem vai autorizar o pagamento, ele também precisa saber o que ele está pagando. Exato. Quais são os diferenciais em cima daquela tecnologia que chegou, qual é o impacto daquela tecnologia no meu grupo de beneficiários. Porque eu nunca escutei, nesses 25 anos de saúde, 8 de TecValue, um cliente meu da indústria, escuta, qual é a prioridade da Unimed para 2025? O que a Cassi está pensando? Porque eles têm vida própria, eles também precisam gerir os resultados dele. Então, se eu trago uma nova tecnologia, como é que eu coloco ela na mesa? Porque eu vou precisar vender, e eu sei disso, é a única forma que ele tem, né, de ter o meu produto. Do outro lado, ele precisa fazer a gestão dele. E aonde que esse produto vai cair? Num terceiro, que é um hospital, um médico especializado. Então, essa conta fecha para todo mundo. Então, deixa eu fazer uma contribuição aqui, né? Eu acho que você tocou na tua outra fala sobre a questão de como que as informações, de alguma maneira, podem contribuir. A gente tem lá, hoje, na carteira, algo em torno de 7 milhões de vidas que a gente recebe contas médicas todo mês. Metade disso, mais ou menos, a gente, inclusive, responde atuarialmente pelas reservas técnicas dessas operadoras, né? São operadoras clientes. E tem sido muito intrigante para a gente trabalhar nessa frente, porque, de alguma maneira, a gente tem visto oportunidades
para reduzir a reserva técnica de algumas operadoras que fazem diferença, ali 1, 2, 3, 4 milhões. Reserva técnica, para quem não sabe, é aquele dinheiro que a operadora precisa deixar guardado no banco, enquanto, dependendo do risco da carteira que ele vende. Então, se ele vende só para pessoas acima de 60 anos, tem um risco maior, tem que deixar mais dinheiro guardado no banco, é uma obrigação regulatória. Então, a gente calcula isso e assina como atuário para essas operadoras. E tem sido um desafio cada vez maior. O Ale, inclusive, é quem coordena e lidera todo esse time, porque essas novas tecnologias elas estão entrando. Perfeito. Então, e às vezes não é mais a pessoa de 60 anos que está com um grau de risco maior. Você acaba usando esses medicamentos muitas vezes para pessoas muito mais jovens. Então, a gente está ganhando uma complexidade em termos de gestão da informação também muito grande. E você combate esse tipo de dificuldade com volume, normalmente. Então, o volume de dados, ele muda a maneira como você faz analytics, a maneira como se aplica qualquer tipo de inteligência. Eu vou chamar de inteligência aumentada, porque não é só inteligência artificial que funciona nessas horas, tem outros métodos, outras possibilidades, mas AI também. E aí a gente fala um pouquinho de Open Health, né? Na quebrada aqui, mas assim, por quê? Cara, se a gente não conseguir juntar as bases das Unimeds para se falarem, ter essa visão que você falou, do todo, do coletivo, ali, que você falou, se não juntar as seguradoras, porque uma operadora só ou duas, como você falou, elas também tem o viés de onde elas vendem, o perfil do usuário. Seguradora hoje você está com um ticket maior, está vendo para um público específico. Você pega medicinas de grupo verticalizadas, estão com outro ticket. Então, esse reposicionamento de mercado também influencia o perfil da população. Então, sim, quanto maior a tua base para você conseguir olhar, eu acho que você vai ter cada vez mais oportunidade de realmente sentar na mesa e todo mundo olhar, então é isso que está acontecendo, porque hoje ninguém está sabendo o que está acontecendo. Você pega uma Unimed pequena, ela está vendo o que está acontecendo com aquelas 30 mil vidas dela, 40 mil vidas dela, que é uma realidade diferente do que você falou, Sul América, Bradesco, Eixo Rio-São Paulo, outro mundo. E como é que a gente põe isso num olhar coletivo? Então, eu acho que a gente vem batalhando para ter cada vez mais clientes, para a gente poder, inclusive, ajudar de maneira coletiva a eles enxergarem as oportunidades, né? Eu acho que é o caminho. Eu não acredito no Open Health, como está se colocando hoje no mercado. Vamos abrir os dados para todo mundo, os hospitais têm que abrir tudo. Nos Estados Unidos só se fala isso e ninguém faz isso. Se eles não fizeram ainda, eu não acho que a gente vai fazer nos próximos 5, 10 anos. Então, a gente tem que ter outro mecanismo, mas agregando cada vez mais essas... Agora, aí minha pergunta que fica a indústria pode ajudar nesse movimento? Que eu acho que essa é uma saída. Eu acredito que sim, porque pensa assim, se cada um tem o seu papel e o seu objetivo, queremos ter bons resultados e, obviamente, atender o paciente da melhor maneira possível. Qual é o meu papel como indústria? Tenho que desenvolver novas tecnologias, trazer para o mercado, ok. Só que eu tenho que, ao invés de ser versus, ser contra o outro player, eu vou entender como é que ele vai executar o papel dele com a minha tecnologia. Né? Então, eu trouxe aqui, e aí eu entendo que o player prestador, ele também tem uma negociação a realizar com um player chamado operadora. Então, perceba que todos estamos no mesmo ambiente. Isso é um ecossistema. Uhum. E o ecossistema da saúde, às vezes ele transparece que é o único ecossistema onde os integrantes eles não se falam. Ou se falam, eles não falam tudo que deveria ser dito. Eventualmente se odeiam, né? Ainda tem esse ponto. Quando se falam mal um do outro, né? Mais ou menos por aí, né? Porque assim, eu desenvolvi essa tecnologia, aí o outro player, eu vou usar essa tecnologia dessa forma, e na nossa relação comercial eu tenho modelos de negociação e comercialização. Então, quais foram os dados que eu consegui capturar antes de trazer essa tecnologia para lançar ela no cenário de saúde brasileiro, entendendo que aquele hospital, que inclusive é um outro ponto de go-to-market, o que é um hospital? Não é só um CNPJ. Você tem inúmeros ambientes. Por exemplo, se a minha tecnologia da indústria, ele entrar num centro cirúrgico, eu tenho que entender quais são os modelos de negociação e comercialização do centro cirúrgico. Para eu poder construir a minha mensagem de valor. É pacote? É aberto? Diária global, semi-global. E aí?
Não, aí se eu uso a tabela 19, se eu uso a 20, se eu uso a 22, se tem deflator, inflator, isso tudo vai cair no colo de quem? Porque a gente tem lá o executivo esperando os indicadores para poder responder aos acionistas, a gente tem a gestão direta que vai descer para o comercial e às vezes ainda tem o distribuidor. Você vê que é tudo muito fragmentado. Sim. Né? A gente, quando conversa com as operadoras, a gente percebe que a jornada do paciente ela é muito fragmentada. Né? Até tive um exemplo lá em Boston na semana passada, que um dos professores, para vocês verem que isso não é só aqui no Brasil, isso é muito global. Você fala, poxa, vocês médicos conversam entre si, porque se o cara está com uma doença mais complexa, né, uma doença rara, um câncer, ele tem que passar por várias especialidades, ele fica completamente perdido. E isso não acontece, essa fragmentação, ela não acontece só para o paciente, ela acontece para o sistema como um todo. Né? Existe uma cultura de fragmentação porque elas foram nascendo de forma independente. Então, quando você fala de ter os dados do todo, quando o Ricardo fala que a importância disso, você vê, a grande maioria da saúde privada no Brasil está concentrada onde tem uma concentração econômica mais importante, que é na região sul e sudeste. Sudeste-sul, né, melhor dizendo. E qual a estratégia de go-to-market da indústria para um medicamento em São Paulo? E ela com certeza vai ter mais sucesso se ela for diferente quando eu for entrar em Pernambuco. Perfeito. Porque o ticket médio é diferente, o case mix, né, que é a composição de paciente. Poxa, eu tenho um paciente mais jovem, com mais doença crônica, com menos doença crônica, com mais câncer. Então, se a gente parte disso, aí a gente começa a melhorar um pouco, porque quando a indústria entende essa variabilidade grande que a gente tem, ela consegue traçar estratégias diferentes para cada local, para cada setor. Para a autogestão é uma coisa, para a cooperativa é outra, para São Paulo é uma coisa, para a Avenida Paulista é uma coisa, para a região sul, sudeste de São Paulo é outra coisa. Então não tem essa coisa de one size fits all, né? Aquela coisa de eu vou fazer a mesma política para todo mundo, que é o que a gente vê muito acontecendo. Né? Às vezes a pessoa tem uma, né, a indústria tem uma alternativa e vai. E quanto mais você utilizar os dados de vida real, quanto mais você entender aquele parafuso novo que você falou, cara, ele muda a vida do paciente a longo prazo. Se o operador entende que sim, que aquele parafuso com prata em volta dele, ele faz o paciente internar menos, reinternar menos, tem menos infecção, cara, isso é bom para todo mundo. Né? Então, eu acho que essa customização na hora do go-to-market, esse entendimento, ele só vai ser possível a partir do momento que a gente, de fato, começar a ser tal de data-driven, né? Quando a gente começar, de fato, a pegar o que a gente tem de informação de vida real e usar isso para traçar as estratégias de mercado. Deixa eu fazer um jabá, então, agora, porque... Opa! Cara, na verdade, você descreveu um projeto que a gente está fazendo junto com a Tech Value, né? Que é um parceiro nosso, num cliente específico, que, cara, é exatamente isso. Nós conseguimos entender a jornada do cliente no ambiente de saúde suplementar para determinada condição. Agora, o approach ser absolutamente diferente, depende da situação, do ticket, do que estiver sendo falado, se é um dispositivo médico, um medicamento, a praça. Você descreveu, na verdade, antes do projeto, você descreveu o projeto que está exatamente em curso nesse momento. E é isso, eu acho que cada vez mais vai ter espaço para real data, mas isso sozinho não leva a nada. Você precisa ter uma inteligência de mercado, entender essas diferenciações que você botou na mesa agora. Então, o jabá aqui tá... Não, mas é ótimo. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui nesse gancho, Léo, porque a gente estava nessa semana discutindo com um cliente, então a gente fez uma sessão intensa lá com ele, e foi interessante que a gente começou a notar algumas diferenças, por exemplo, em custo de medicamento, e aí aquilo parecia, mas esses outliers, será que eles fazem sentido? Não, talvez seja um erro de que a gente tenha na informação. O que a gente fez? Eu vou validar com o cliente essa validação. Quando eu falei com o cliente faz todo sentido. Porque esse produto que está custando metade do preço fábrica em um determinado cliente, né, uma operadora, é porque ele está operando no modelo verticalizado.
né? Então, logo, ele está olhando para a estrutura que ele tem própria e aquele produto está custando mais barato por conta da estrutura dele. Falei, pô, mas do outro lado a gente tem um outro que tá cobrando, né, 3 vezes o preço fábrica do produto. Ele, nossa, 3 vezes eu nunca vi, mas eu acredito que seja verdade. Então, e aí a gente ficou super seguro de, caramba, os nossos dados de fato, né, e as nossas informações ali estão refletindo a realidade do mercado de uma maneira super interessante. Aí o cliente, pô, agora a gente quer ver informação por verticalizada e não verticalizada. Bom, vamos lá, né, gente? Vamos fazer isso. Então, eu acho que isso tem sido muito interessante, a dinâmica de troca, e eu acho que isso é uma co-construção, né, sempre com o cliente, mas que os dados têm suportado muito para que o que está acontecendo na realidade, tendências de mercado de fato são refletidos e ajudam a indústria a definir essas estratégias diferentes de como atuar, né? Então, acho que foi uma sessão interessante e foi bem bacana a gente poder trocar. Essa variabilidade, né? A gente vê na prática, esse exemplo que o Risso usou foi muito legal porque surpreendeu todo mundo, né? Porque a gente sabe que tem uma variabilidade, mas ela é muito grande. Ela é muito grande, depende da modalidade da operadora, depende do local onde a operadora está. Então, faz todo sentido, né? A indústria, por exemplo, ter estratégias diferentes e aí ela passa a apoiar, não passa a brigar com a operadora, né? A operadora não vê na indústria o vilão que chega aqui com a fatura, ó, vou boletar você aqui, vai custar tantos milhões. Não é isso, né? Eu vou tentar viabilizar, como é que eu te ajudo a te dar um melhor tratamento para a sua população. Acho que é um pouco disso, né, Léo, de botar as coisas na mesa. Perceba que, assim, ó, em minutos a gente conseguiu entender a importância de buscar os cenários, né, uma operadora no sul, outra no nordeste, e quem está ofertando esse produto para essas instituições, enfim. Porque se você não entende isso, como é que você coloca o dono da tua estratégia, um diretor, um gerente de acesso que faz mercado público e privado ao mesmo tempo? Cara, são mais de 700 operadoras, mais de 7.500 hospitais, cada hospital, em média, com 30 operadoras credenciadas, 3 esferas de gestão pública, 5.500 municípios, 27 estados. Não vai. Tá tranquilo. Daqui pareceu tranquilo. Não é? Super. Acho que uns 2 resolvem, hein? 2, tá de bom tamanho, né? E aí, como você bem comentou, se a operadora enxerga a indústria como vilão, aquela pessoa do passado que adotou o nome de gerente de acesso privado começou a visitar as operadoras, tão logo as operadoras perceberam que era o mesmo vilão, era o lobo em pele de cordeiro, essa porta foi se fechando novamente. Então, o acesso, né, das indústrias às operadoras já não estava como estava há 5 anos atrás, por exemplo. E aí, se esse gerente de acesso não traz um resultado efetivo, até porque a indústria, né, sequência e frequência que você comentou na abertura, esse cara não vai fazer 15 visitas no dia de operadora, porque começou a surgir uma quantidade imensa de gerentes de acesso. Léo, e é uma visita técnica muito... Esse é o ponto, não é qualquer pessoa não que são bate... 10, 15 minutos de visita. Não, né? E o ponto é criar agenda comum, né? Então, qual é o ponto de interligação que existe entre o cliente, a operadora e a indústria? Se o cara não consegue mapear e chegar nesse momento... infelizmente a coisa não avança. E aí vira o vilão, né? Para você ver, uma das primeiras falhas que eu fui percebendo, o que a indústria fez? Eles foram pegando os melhores vendedores e transformando em acesso. E essa visita não é comercial, essa visita é extremamente técnica. Aí você tirou um cara que era ótimo no que fazia. Você perdeu. Vai ser um clássico, Você né? perdeu um bom vendedor. Esse é um clássico da governança corporativa, né? Você só perdeu o seu melhor vendedor. E botou numa cadeira que ele não vai performar. Exato. Porque se você não consegue apresentar o outcome daquela tecnologia, entendendo o impacto orçamentário no grupo de usuários daquela operadora versus estratégia e prioridades do ano daquela operadora e rede credenciada, você está perdido, você está tomando o tempo do cara. Exatamente. Vou fazer o que ali? E ainda por cima corre o risco do cara chegar lá sem relatório e informações embaixo do braço. Ele só está defendendo o produto dele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Virou uma venda. Para você e para o Risso aí que circulam bem nesse ambiente.
Um tempo atrás, uma dessas grandes players na indústria começou a se posicionar como empresa de serviço. Tá? Depois até algumas seguiram junto, enfim, acho que isso ficou lateral hoje. Né? Era, sei lá, 5 anos atrás, você ia nos estandes, não, nós somos uma empresa de educação. E era uma fábrica, né, de medicamento. E porque eu acho que lá atrás o pessoal pegou esse tema. Minha pergunta para vocês é, o que aconteceu de lá para cá? Porque ao invés de ampliar, porque pelo que você está falando, na linha do que você falou, cada vez mais vai ser uma empresa de serviço, como você falou, sentar com todo mundo, eu vou entender tua dor, eu vou desenhar um produto, uma forma de colocar o produto no mercado. Cara, a função de qualquer empresa de fazer um go-to-market, seja digital ou mundo real, cara, é fundamental. E eu acho que essa peça, essa milha do go-to-market, num ambiente privado ou público, na minha opinião, hoje, é o desafio da indústria. A gente está falando sobre isso aqui desde o começo que a gente abriu. Uhum. Então, minha pergunta para vocês é, o que aconteceu? Não precisa ter resposta, porque se tivesse, enfim, é fácil, mas para a gente discutir cara, o que aconteceu? Onde não caiu a ficha nos últimos 5 anos? É questão orçamentária? Vamos voltar a ser indústria mesmo? Aí deixa uma área menor de acesso, ou deixa ali só uma coisa residual para falar que a gente não faz também. Eu acho que falta, às vezes, uma visão estratégica clara, cara, definida, com a clareza dessa dificuldade, ainda mais agora, como de doença rara e os medicamentos de alto custo. Então, é uma pergunta que eu tenho, assim, de quem circula menos do que vocês aí nesse ambiente. É como você falou, resposta correta não existe. Vou deixar algumas percepções aqui. O incentivo ele é comercial. É o primeiro ponto. E eu concordo que todos tenham que alcançar os seus resultados. Zero de problema. Um dos maiores desafios, o dinheiro não é o mesmo. Essa quantidade diminuiu. Só um player sendo regulado, ele tem que tomar atitudes e ações ali que nem sempre estão no planejamento estratégico dele. Então, se o dinheiro é menor e o resultado, o objetivo que a gente tem que buscar, ele é o mesmo, isso muda completamente as ações que eu vou ter que construir. Então, quando a indústria vem, ele desenvolve a tecnologia dele, olha o tamanho da nossa população, ele desenhou a meta dele. Só que ele não considerou as 6 modalidades que a gente tem aqui para o mercado privado. Um bloco só, né? Um bloco só. Ele não considerou a diferença, o jeito de operar, negociar Sul, Sudeste, Nordeste. Ele não considerou as negociações com a rede credenciada, até porque ele não tem acesso a essa informação, ele não participa dessa mesa, e aí todo produto que vem, ele tem uma estrutura, é o que é aquele produto, quais são os códigos atrelados a esse produto, como é que o custo impacta nesse produto, consequentemente eu entendo o mercado e o que eu vou entregar na parte de economia da saúde, de outcome. Se essa conta não fecha, ele não está preparado para vir para o mercado. Ele só pensou na incidência e prevalência, no tamanho da população brasileira, toma aí e vende. Já botou uma meta com base nessas 2 variáveis. Exato. Não, e aí eu acho, complementando o que eu vejo de muitos movimentos da indústria, olhando para a parte de diagnóstico, né? Então, parece que o único problema na jornada do paciente é diagnosticar o paciente. E aí você tem lá um caminhão de programas que fazem diagnóstico, né? Mas a gente sabe que, lógico, o diagnóstico é importante, quanto antes é identificado, principalmente um caso de câncer, as chances de cura e de sucesso no tratamento são maiores, mas não é só isso, né? Não é só essa variável que vai resolver como serviço. Então, acho que a indústria deu um passinho, mas acho que deu o passo mais fácil, né, para começar a trabalhar, mas acho que agora tem muito ponto de aproximação, que eu acho que até aquela discussão, né, que a gente vê de value-based quais são os modelos efetivos que a gente vê no mercado de aproximação. Então, acho que a gente tem visto algumas big pharmas fazendo movimento, acho que a mais marcante que eu vi foi, eventualmente, a Roche ali fazendo algumas discussões de qual é o modelo de valor e de risk sharing, até de mercado público. Então, é algo interessante esse movimento, mas acho que é muito, muito, muito embrionário ainda e tem um espaço gigantesco para isso, para ter um terceiro, né? Um terceiro que possa ser o isento na relação
com a indústria, com a operadora ou com o governo, para poder também entender aquela relação. Então, é um desfecho clínico, é um desfecho econômico, e tem que ter a questão financeira, sem a menor dúvida, porque se não tiver o financeiro, o negócio não vai rodar. E acho que tem um ponto, Risso, que é muito importante, que talvez seja aí uma das luzes no fim do túnel, né? Nunca vai ter uma só, não tem aquela bala de prata, mas a indústria se posicionar ou ajudar a fazer o diagnóstico precoce das populações, isso aumenta o número de pacientes diagnosticados, ou seja, aumenta até o mercado para o qual a indústria vai poder vender os seus produtos, os seus medicamentos. E se você tem um paciente que é diagnosticado, qualquer que seja não dá para falar 100% nunca em saúde, né? Mas na grande maioria dos casos, quando você tem um paciente diagnosticado numa fase inicial, a média aí é que ele custe 10 vezes menos do que quando ele é diagnosticado tardiamente. Então tem até algumas empresas, que eu vi uma nos Estados Unidos, que estão apoiando as operadoras / os RHs a ajudar a fazer o rastreamento e a levar o paciente pela jornada, né? Então, por exemplo, você está falando de um câncer de cólon. A pessoa que fez o rastreamento e está tudo bem, beleza. Mas a pessoa que fez o rastreamento e deu uma alteração, ela precisa repetir o exame daqui a 1, 2 anos e normalmente ela não faz isso. Então, um dos focos de algumas empresas está sendo justamente isso. Eu vou garantir que esses caras que tenham algum red flag, né, alguma luz aqui, que fala, puta, esse cara tem o potencial, vou acompanhar esse cara e eu vou ajudar a fazer o diagnóstico precoce, porque aí o tratamento fica mais barato, fica mais efetivo e, por outro lado, eu estou atendendo um número maior de pessoas, né? Então, acho que talvez aqui a gente tenha um caminho interessante em ajudar a fazer o diagnóstico cada vez mais precoce nessa população, não só de doenças oncológicas, mas também de doenças raras, né? Vou fazer uma contribuição aqui, me caiu a ficha aqui que exatamente nesse momento de redução de investimento, nessa parte voltada para o acesso, o serviço e investir dinheiro em realmente fazer essa aproximação. Como eu falei, uns 5 anos para cá, que a coisa meio que foi ficando lateral, mas ao mesmo tempo, nos últimos 5 anos, foi quando o PSP explodiu. Né? E você está descrevendo o programa de suporte ao paciente da indústria, direto para o usuário, aquela coisa toda, que ela, de um jeito ou de outro, é um pouco do que você descreveu, mais voltado para quem está consumindo já o medicamento, né? Ou está sendo diagnosticado, ou está numa triagem de diagnóstico de uma doença rara. E isso que você falou agora, a Sanos, que é um cliente nosso, faz isso, né? Quer dizer, é um concierge voltado para carteiras de saúde, né? Carteiras de RH ou até públicas, com uma visão muito de PSP. Né? Muito de PSP. Só que a fonte pagadora é o ambiente privado. Então, se você consegue pegar o risco da pessoa através dos dados, da maneira como ela está entrando em contato com esse concierge. E o risco, gente, ele às vezes não virou sinistro ainda. O risco é o risco. Então, vou dar um exemplo do diabetes. Uma pessoa que tem algum familiar com diabetes, tem acima de 40 anos e está sobrepeso, a chance de ser diabético nos próximos 5 anos é 95%. Ele não é diabético ainda. Ele está com os riscos todos apontados para ele. E num serviço como esse que você descreveu, você tem a oportunidade de pegar ali e atuar. Então, estamos falando aqui de uma doença um pouco mais genérica, mas poderia ser uma situação específica. Então, eu acho que tem muito espaço ainda e eu acho que o orçamento compete também. Então, o investimento teve lá em PSP, teve que tirar daqui, então, enfim, né? Mas sabe o cobertor curto também em alguns momentos, né? Tem que fazer escolhas, né? Só para completar, para não perder o timing, Ricardo, a gente teve uma conversa no qual a gente viu que a indústria financia uma série de exames para uma determinada condição, para um determinado câncer, financia os exames moleculares. São os exames genéticos, são super caros, né? E ele alivia esse peso da operadora. Então, a própria indústria ajuda, a operadora nem sabe disso, né? Então, assim, falta essa comunicação,
né, para que a gente possa, por exemplo, para até quebrar um pouco da visão que às vezes a operadora pode ter, de falar, pô, a indústria só quer vender tal. Não, quer vender é importante, tem que ter sustentabilidade, mas olha o quanto aqui eu já ajudo a fazer diagnóstico ou a direcionar tratamento. Eu ia trazer exatamente isso, só que num ponto de quem sente a dor. Porque exatamente conversando com as indústrias, né? Aí fala, a gente tem aqui um PSP. Aí a primeira pergunta que eu faço, tá bom, quais são as operadoras que sabem do seu PSP? Por quê? Tem que falar com elas? Entende? Aí quando a gente sai a campo, que vai conversar com as operadoras e avisa que essa indústria, dona desse produto, tem um PSP e banca esse diagnóstico, nossa, não sabia disso. Qual é o percentual? Qual é a população? Vamos avaliar? Vamos fazer um trabalho em parceria? Qual investimento, né, que já está tendo, né, está me ajudando a tratar, né? Exato. E foi exatamente o comentário que a gente fez nessa... Né? Isso aqui não é um caso inventado, tá, gente? É real, né? A gente viveu isso e já não é a primeira vez, né? Exato. Então, a gente falou exatamente, olha, acho que vocês têm uma oportunidade de ouro de mostrar para as operadoras. E aí, rolou um silêncio do outro lado, né? Parece que deu tela azul, mas... Que é o que o Ricardo falou, né? Tinha que ter falado com eles. É isso. Como que eu falo, né? Como que eu converso? De que maneira que eu levo esse tema? Então, eu acho que aqui a indústria tem uma habilidade incrível em transformar mensagens clínicas e tudo mais em algo que seja fácil de ser entendido pelo médico, né? Maneiras diferentes de você levar esse tipo de conhecimento científico. Mas eu acho que está engatinhando ainda em coisas que ela está investindo um volume de recurso gigantesco. Exato. E que poderia aproximar ela muito dessa operadora, desse prestador, de que, olha, eu estou ajudando na jornada do paciente consideravelmente. Né? Esse gancho é um pouco da resposta que o Ricardo fez. Então, o que é que mudou? O que mudou é que não é só mais a questão da educação. É educação / comercial. É como se fosse aquele tabu de falar de dinheiro. Pô, a gente não está falando de medicina, a gente está falando de saúde. Saúde é business. Sim. Então, como é feita a negociação prestador-operadora com o meu produto? Para eu entender se a minha demanda é maior, a gente faz ou participa com negociações e valores diferenciados. Então, como é uma mesa, é uma sala fechada, poucos entram, você não consegue nem sequer opinar. E aí, às vezes, pega situações como essa, do caso de doenças raras, que a indústria tem o PSP, paga já uma parte do diagnóstico ali, e o outro lado não está nem sabendo. Então, essa é uma das mudanças cruciais. Porque se você desenvolve uma tecnologia, manda para o Brasil, e aí você não sabe que essa tecnologia precisa, além de lançar, já nascer com um PSP, porque senão você vai se perder, do que adiantou? Montei equipe, montei força de vendas, contratei a área de marketing, botei um caminhão de investimento no lançamento e o meu produto não tem uma estrutura de códigos, não sei como é que vai estar o impacto de custos, ou seja, o mercado não é feito só de pacientes. Perfeito. O mercado é feito de players que participam dele também. Eu queria aproveitar e tentar desmistificar aqui para quem estiver acompanhando aqui o nosso encontro, a questão do RH enquanto fonte pagadora. Porque, na teoria, ela é a fonte pagadora. Como você falou, 80% no mercado. Mas o RH ele não tem espaço hoje na empresa, no empregador, para ter uma linha no orçamento dedicado a investimentos específicos, para medicamento específico. Ele entende que isso é seguro-saúde, está no plano de saúde, e ele já paga o plano de saúde, então ele chama o plano de saúde para sentar na mesa eventualmente. Então, muita gente da indústria tenta fazer essa abordagem, mas eu ainda não vi ninguém ter sucesso. Uma coisa é você visitar uma empresa em pós-pagamento, que sozinha tem 50 mil vidas, que, putz, ela ali comprou direto, cara, sim, não dá uma mão. Né? Tem talvez 2 mãos que você consiga juntar de potenciais prospects. Mas não é uma realidade, porque, de novo, a cadeia tem vários players. Eu acho que o RH tem que participar. Tem um livro do Adriano Londres, que é um grande amigo, que é A Culpa é do Dono. Quem que é o dono? É quem paga a conta. Quem paga a conta é o RH. Mas o RH não está na mesa. Ele só paga a conta, né? A gente não falou dele até agora, né? Mas é por isso, assim, ele nem consegue sentar na mesa também, porque as preocupações dele são outras. Então, só para desmistificar, porque todo mundo vem com essa assim, não, mas vou falar com o RH e esses são eles que pagam a conta. O dinheiro vem deles.
vem deles, mas eles não estão ainda conseguindo sentar nessa mesa e ter essa discussão e falar, putz, isso eu quero pagar, isso eu não quero, tal. Poucos empregadores têm essa maturidade para fazer isso. Então, sem citar nomes assim, mas a maioria não tem. Deixa eu colocar outro tema aqui para a gente poder avançar aqui nessa conversa, que já passamos um tempão aqui falando e está sendo super bacana. Mas ainda tem um marco bem importante dentro da indústria, que é vamos construir um dossiê de submissão da tecnologia para a ANS. E, cara, esse é um grande momento, né? Viram um caos, né? Então, tem squad dentro da... né? Cria reuniões semanais de acompanhamento, contrata todo mundo para poder executar aquilo. E aí, Léo, é essa bala de prata ainda? Faz sentido toda essa energia ou é mais uma consequência das coisas que a gente falou aqui? É consequência é consequência e rito, sabe? Fiz tanto da mesma forma que continuo fazendo. A ANS está lá, o rol está lá, você tem que submeter, então logo faço. Pô, mas é Brasil. Aquele produto que eu pensei que eu vou submeter, eu estou com os dados brasileiros, eu consigo essa informação? Aonde eu consigo essa informação? Porque você pegar um produto e aí pegar dados americanos, onde eles têm maior disponibilidade, e aplicar aqui na nossa realidade com esse dólar, é isso mesmo? E aí você vê o porquê que as contas não começam a fechar. Que essa negociação... esse valor que eu vou imputar ali no meu dossiê para submeter ainda vai estar atrelado ao modelo de negociação daqueles prestadores com aquelas operadoras. Mas as questões inflator, deflator, então isso não vem para a mesa. E aí vem todo o impacto do porquê prejuízo para alguns lados. Então, assim, é a nossa agência reguladora, está lá, só que não dá para mandar do mesmo jeito. Não, eu lembro de uma experiência que eu vivi, acho que mais próximo de mercado público, mas que faz um movimento que faz bastante sentido aqui com o que a gente está falando. Eu lembro de falando com diversas secretarias de saúde, prefeituras, e uma das primeiras coisas que o secretário perguntava era: mas onde vocês já têm esse produto? Como funciona? Quem que põe? Está no hospital ou está na UBS? Então, eram as perguntas que aí você falava, mas é óbvio que vai estar na UBS. O cara, não é óbvio. Para mim, tinha que estar no hospital. E aí, o que a gente percebeu é que você precisava implementar. E o que a gente começou a fazer foi, vamos pegar cidadezinha por cidadezinha, que era mais fácil, colocava 20 pacientes ali, 30 colar, 50 ali, criava um protocolo, e aí você vai gerando um movimento de como que você implementa aquela nova tecnologia. Então, acho que o que a gente está dizendo aqui não adianta você gastar toda a sua energia criando o melhor dossiê para a ANS ou para a Conitec, porque não vai adiantar se não tiver experiência de uso, se não tiver uma dinâmica de stakeholders que já estão utilizando aquela tecnologia. Então, por isso que eu acho que podemos, né, aqui auxiliar em desenvolver o melhor dossiê com dados reais, etc. Mas tem um trabalho prévio que tem que ser feito com muita intensidade para que você tenha sucesso. Senão, a recusa vai acontecer, né? Dessas 35 tecnologias aqui, quantas foram avaliadas? Muitas, né? Então, que foram negadas. E se vê, né? Vou trazer aqui dores do mercado. Se você pensa se você não faz um go-to-market muito bem feito, entendendo os mercados que o seu produto vai estar inserido, porque o que acontece? Quando você pensa no mercado público, inclusive eu tiro o chapéu para eles, porque a gente tem um SUS aqui de outro mundo, são linhas de financiamento. É capilaridade, o preço tem que cair, porque a demanda ela é alta só em número de pessoas. Exato. Temos que entender ali a incidência que o seu produto vai capturar, ou seja, tem um processo estruturado. Quando a gente vem para o mercado privado, eu já sentei em algumas mesas de executivos, donos de indústria, que eles nem sabiam naquela época que o rol era de 2 em 2 anos. E aí ele chegava com um produto para a gente trabalhar 1 mês depois da janela ter fechado. Aí eu tinha que ser o mensageiro da notícia ruim, né? Do apocalipse, né? Fiz, só daqui a um ano. Volta daqui a 2 anos.
1 ano e 11 meses, né? Para a janela abrir novamente. Então, se você tem uma tecnologia, está pensando numa tecnologia que ela vai ser dependente do rol da ANS, você tem que pensar no rito. Exato. Porque vai compor a tua estratégia. Entende? Então, até nesse ponto ficava, beleza, hoje está aberto, mas qual é o impacto? E quando a gente vem para materiais, a gente realmente precisa. Por quê? Porque hoje nos modelos de negociação existem as tabelas próprias. Então, eu prefiro muito mais estar numa tabela própria do que estar num rol, efetivamente. A gente teve uma mudança significativa, aprovou na Conitec e espelha para a ANS. Tá bom, aí quando vem o espelhamento, as negociações estão no mesmo formato? Os valores estão no mesmo formato? O impacto orçamentário está no mesmo formato? Como é que eu defendo? Aí a culpa é do marketing e do comercial, porque não bateram as metas. Quem está cobrando não sabe nem... Quer dizer, está cobrando o indicador. Ok, mas como é que eles acontecem? É o famoso, você vai ter que combinar com quem vai comprar, saber se ele está com dinheiro, se ele não está, se ele precisa, se não precisa. É a customização do go-to-market, né? Então, acho que esse ponto é fundamental para ajudar a indústria até nesse processo de aprovação, né? Que está ficando cada vez mais célere, né? E tem se cada vez mais utilizado nesses processos também dados de vida real. Né, para você mostrar de fato, olha, isso daqui é uma coisa importante, especialmente quando a gente fala de doenças raras, onde você tem muita dificuldade de conduzir um ensaio clínico, né, onde você investe muito dinheiro. 80% dos ensaios clínicos que são planejados, de fato, não acontecem por uma série de dificuldades técnicas locais, de encontrar paciente, de coordenar o estudo, de perder. Então, acho que existe muito espaço, Léo, para que a gente possa trabalhar com evidências, de fato, de mundo real, real world evidence, para poder apoiar esse tipo de cenário, né? Ajudar a indústria nesse tipo de cenário. Então, eu gosto muito da tecnologia de vocês, a capacidade de seguir o paciente. Porque enquanto está lá nessa estrutura de ensaio clínico e eu quero ir para o Brasil, como é que a minha população no Brasil se comporta? Seria extremamente interessante eu já saber esse comportamento antes mesmo de eu chegar. E aplicar aqui, lógico. Você entende? Porque senão eu vou mandar uma meta para cá, produto para cá, e vou cobrar um resultado que pode ser utopia. Nós fomos num cliente, nós três. Ah, não, foi você só, na verdade, que veio com uma meta. Tá, ele falou, legal essa meta, mas de onde veio a meta? Não. Deu uma olhada no tamanho da população. Tá, então eu vou te contar uma que parece piada. Eu falei, cara, mas não vai dar certo isso. Ele, não, mas por que não? E aí a gente foi mostrar, né? Mas enfim, isso é bem comum, eu acho. Vou te contar uma que parece piada. Alguns anos atrás, nós entramos numa indústria para ajudar eles, e aí eu perguntei, qual é a meta de vocês? Ah, é de X. Fez, mas calculado em cima do quê? Não, de pacientes. E aí a gente foi tentar levantar um pouco de dado de mercado. Escuta, o mercado que você tem uma meta de X é menor do que esse X. Inteiro, ele inteiro. Inteiro. Aí o market share de 120%. Exato. É que ele ia expandir o mercado, Big, né? multinacional. Ia expandir o mercado. Então, acho que falta o dado do mundo real. Você falou do mundo real aqui, né? Então, acho que essa é o gancho aí. Mas, boa, acho que pra gente ir pro último capítulo aqui, eu acho que é super importante e eu queria pedir aqui uma ajuda do Ale com a gente aqui, que tem esse ponto de tecnologia e inovação que é super inerente para a gente conseguir avançar nessas discussões que a gente teve aqui. Com a turma do hype lá de Harvard, como que estão essas discussões de avanço de uso de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, DeepSeek? Onde que estão as coisas aí? Como que está esse movimento? Isso é uma tecnologia, especialmente as que trabalham com a inteligência artificial generativa, né, que trabalham com modelos de linguagem. Cara, essas realmente são transformadoras, elas são diferentes, a gente está só começando a entender como isso funciona, tá? Mas é realmente transformador e está todo mundo aprendendo.
Então, tem uma correlação muito interessante que dá para fazer, que você está, de uma forma muito objetiva, prática e rápida, você está disponibilizando informação acessível para um número muito grande de pacientes, de empresas. Então, esse uso, ainda bem, indiscriminado da inteligência artificial, no bom sentido aqui, não de que ela erra, lógico que ela erra, vai errar, está em processo de construção, tudo, mas ela dá a possibilidade da gente extrair informação de vida real de locais que a gente normalmente eram inacessíveis. Então, quando eu plugo um modelo de linguagem, né, os que eles chamam de LLM, os Large Language Models, né, os modelos que trabalham com texto, e eu plugo isso num prontuário médico, ou eu plugo isso numa conta médica, ou eu plugo isso num programa de PSP, né, de programa de suporte ao paciente, eu consigo extrair informações que são muito ricas para a gente, por exemplo, calcular a demanda de uma doença rara. Para a gente calcular se aquele paciente que está recebendo aquela droga evoluiu bem, se ele teve evento adverso, se ele não teve. Então, essa é uma tendência que a gente tem de utilizar a inteligência artificial, especialmente, estou puxando a sardinha aqui para o lado de Data Analytics. Ela não é fim, ela não vai resolver, ela não é o objetivo final de nada. É que nem energia elétrica, né? Sem energia elétrica a gente não estava gravando, não tinha luz, não tinha esse ar-condicionado. A inteligência artificial ela vai se impregnar na nossa sociedade, no nosso mundo, e vai deixar a informação muito mais acessível, empoderando o paciente, fazendo com que a gente consiga extrair e trabalhar com essas informações. Então você vê, agora eu vou fazer um jabá aqui, Ricardo. Dentro de casa, da Sandbox, o que a gente está estruturando? Um modelo no qual, poxa, eu tenho um banco de dados plugado lá. Eu não preciso ir lá construir um painel, um BI, um gráfico. Não, eu pergunto para ele, bem igual ao Google, né? Eu pergunto para ele e, de fato, ele me traz a resposta daquilo que eu preciso saber para preparar a minha estratégia de go-to-market. Então, tem uma facilitação muito grande e os casos de uso que você vê, porque esse programa que eu estou fazendo tem gente do mundo inteiro. Tem gente da África, tem gente da Rússia, tem gente da Índia, da China, e todo mundo fala sobre inteligência artificial. E o interessante é que cada um está usando de um jeito diferente. Mas esse jeito de extrair dados de fontes que a gente chama de não estruturadas, que são livros, e-mails, às vezes relatórios intermináveis, isso tem ajudado muito. Né? Então tem uma parte aí das operadoras, por exemplo, que é uma parte administrativa muito grande, que essa inteligência artificial já ajuda. Eu citei o exemplo aqui para, por exemplo, ficou ótimo, mas eu citei um exemplo de uma empresa que trabalha com detecção de câncer. Né? Então, a partir do momento, essa empresa ela se pluga no prontuário médico, ela tem as contas médicas, ela tem um pouco da informação que o paciente passa. Você junta todas essas informações de comportamento das pessoas, de determinantes sociais de saúde, você consegue traduzir um protocolo de acompanhamento ou de tratamento de câncer, que é um negócio extremamente complexo e desafiador, mesmo porque sai artigo todo dia dizendo que não é mais desse jeito, é desse, é daquele, é do outro. Então você consegue botar uma base de conhecimento comum e mais adequada. Então acho que ela vai trazer um ganho em termos de qualidade, ela tem já trazido esse ganho em termos de qualidade, que vai ser uma coisa que realmente vai mudar muito a nossa prática médica e a forma como a gente negocia com operadoras, negocia com a indústria farmacêutica, até em termos de acompanhamento de resultado. Então, todo mundo tem usado realmente, mas desceu um pouco da hype e a gente tem visto ser usado em casos práticos, né? Quer seja para ajudar na parte burocrática de justificar a inclusão de uma droga, quer seja para pegar todas as literaturas recentes e ver quais os efeitos daquela droga, quer seja para trabalhar com grupo controle sintético, com dado sintético. Então, poxa, especialmente em doenças raras, é super difícil eu ter
um grupo controle. Cara, os dados estão ajudando muito nisso e acho que a inteligência artificial tem um papel fundamental nesse caminho. Tentar dar um exemplo prático, né, do tipo de democratização de acesso, que é com essa linguagem nova, né, o LLM, o que antigamente era quem construía um software, por exemplo, motor eletrônico, tal, tinha preocupação de sempre deixar o campo fechado, né? Não, campo aberto, a gente nunca mais vai pegar esse dado, vai ficar solto lá atrás. Hoje, tanto faz. Então o LLM, né, é uma tecnologia que vem sendo aplicada nos últimos 2 anos, nos últimos 2 anos em larga escala. A gente tem aplicado lá, inclusive, e aí não só para texto, mas para voz. Então, o tal do Big Data, que teve um hype 10 anos atrás, ele voltou à cena de uma maneira completamente diferente, com as soluções já prontas. Então, a gente não precisa desenvolver o LLM, você pega um LLM de mercado, que é o que a gente faz. Hoje a gente usa o Google, o Gemini, e a gente aplica o LLM para poder exatamente extrair essas informações. Nós temos um cliente que a gente está fazendo exatamente o desenvolvimento de um assistente virtual automatizado com AI. Está sendo, enfim, um projeto bem legal, bem inovador nesse sentido. Mas o que o Ale falou é basicamente isso. Qualquer informação, hoje, ele é informação utilizável. Ponto. Antigamente, cara, não era. Prontuário médico era um caos, porque o médico nunca preenchia. Agora ele não precisa nem preencher, ele só precisa deixar o microfone ligado. Acabou. É outro game. E você captura tudo que tá ali, cara. Então, as maiores, em termos de volume, aplicações de AI nos Estados Unidos é tradução da voz por escrito de consulta médica. Ponto. Ai, cara, isso é. Maior aplicação americana hoje é essa. E a gente aqui está começando a ver isso. Tá? Enfim. Ouvindo vocês, né, eu fico imaginando aquilo que desde a minha época da indústria, 99 lá atrás, a gente falava foco no cliente. A partir do momento da aplicação, da aplicabilidade, que é uma palavra que eu persigo muito, de fato a gente conseguiria ter o foco no cliente, o foco no paciente. Por quê? Porque a partir do resultado dele, tudo que foi dito está gravado, eu tenho a inteligência artificial a favor, consequentemente eu tenho todas as informações. Então, qual foi a performance daquele prestador, daquele protocolo, daquela tecnologia vinda da indústria no paciente? E Léo, tem um ponto que assim, e aquela população que a gente não via? Porque o volume de informação é tão grande que a mente humana simplesmente não consegue processar. Então, com essa utilização em mais larga escala, e obrigado pelo termo, Ricardo, a democratização, né? Lembra até a democratização da escrita lá na Idade Média, né? Quando você queria ler alguma coisa, você tinha que pedir para os monges. Depois, ninguém questiona hoje o benefício que é todo mundo saber ler e escrever. Então, essa democratização faz com que a gente consiga encontrar pacientes ou ver resultados que a gente jamais imaginava que iriam acontecer. Então, a gente tem muitas correlações não óbvias que a própria inteligência artificial consegue extrair dessas fontes e ajudar a gente a conduzir melhor a jornada do paciente, vamos dizer assim. E obrigado por estar aqui com a gente, conferir esse momento. Então, a gente finaliza aqui um Health Talks falando de operadora junto com a indústria farmacêutica, né? Então, como equilibrar esses dois lados. E a gente continua, gente. Vamos acompanhando a gente e um ótimo dia aí para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.